caro amigo, através desta revelação venho acrescentar aos seus conhecimentos, espero que também traga um grande avivamento espiritual. Vou lhe falar de uma visão que veio a mim em 1999. Tentei esconder comigo mesmo, mas quem me revelou não deixou eu ficar calado. Novamente me foi renovado a visão e através desta quero transmitir a todos vocês. Tudo começou bem material, pois o próprio Jesus, quando falava sempre por parábolas. Aos que estavam com ele sempre usava coisas bem materiais. Quando ele estava com os agricultores, ele falou de uma vinha. Quando pediram que ele julgasse alguém, ele fez com que os que o pediram o julgamento julgassem-se a si mesmo. Esse foi o caso da mulher adúltera. Ele também foi ao barco e viu pescadores insistentes nas suas pescas. Então aproveitou ele para o seu ministério, dizendo: vem comigo que eu o farei pescador de homens. Estava eu em minha casa por volta das 19 horas. Fui tomado por um sono ainda no sofá da minha casa. Tive um sonho com uma pessoa da minha família morrendo. Como era de costume Deus mostrar as coisas familiares em sonho. Levantei-me e convidei minha esposa para orarmos. Entramos no quarto e começamos a orar. Em meio à oração fui tomado por um sono e tive um sonho. Eu estava no pátio da minha casa, chegou um irmão meu e me lançou uma pergunta: você acha que o mundo se acaba no ano de 2000? Quando quis responder, eu já estava em uma outra dimensão misteriosa. Não dá para explicar com as minhas palavras. A minha casa era semelhante à que eu tinha feito, e eu passei a admirar a minha própria casa. O acabamento era finíssimo, não havia um defeito sequer. A pintura da casa era notável. Admirei e tentei tocá-la. E ao passar a minha mão, vi sumir tudo, toda a minha mão na espessura da tinta que era branco reluzente, e ao mesmo tempo uma espécie de uma fumaça que se localizava na sua própria espessura. Quando olhei para baixo, percebi que o céu era baixo e que havia um imenso mar na minha frente. As águas eram azul da cor do céu. E ele se distanciava e o céu se desdobrava sobre ele, e todas essas coisas me causavam um impacto de admiração. E tudo que eu via era maravilhoso ao ponto de não entrar em meus pensamentos de que eu estava só. Olhei para o céu e vi um grande prédio descendo das alturas. Aquilo me deixou abismado, como se fosse em câmara lentas. Eles iam tomando cada um o seu lugar, formando uma grande cidade. Aquele era o centro de uma cidade santa. Não havia prédio nem maior e nem menor. Todos eram iguais. Quando olhei para cima, avistei um homem. Então falei para ele: por que tão grandes prédios? Ele me disse: aqui não precisamos de nenhuma espécie de transporte para se locomover de um lado para o outro. Pensei comigo mesmo: como pode ser isto? Ele me disse: vem e eu te mostro. E eu pensei em coisas materiais, uma escada, um elevador ou coisas assim, porque não sabia ainda que eu estava em espírito. Quando pensei em estar junto dele, não houve tempo para ver como cheguei ao seu lado. Já estava lá. Então me levou a uma parte da cidade que estava em construção e colocou-me sobre uma rua que era semelhante ao cristal. A um cristal escuro, quase cinza, resplandecente,
e havia quarteirões de obras de um lado e de outro da rua. Havia casas somente os alicerces, outras com as alvenarias pelo meio, que não era tijolo, mas uma espécie de cristal semelhante às das ruas que eu havia visto. Havia casas todas levantadas, faltando revestimentos, casas todas revertidas, faltando apenas as pinturas. E começava a subir as casas de 1 para 2 andares. Assim levantou-me até uma rua, chegavam a ter prédios de 100 andares, onde estava todos revertidos e pintados, e só faltavam o acabamento do último andar do último prédio. Levou-me ao início da rua e me disse: vou te revelar o mistério de tudo quanto te mostrei. A rua que estás sobre ela falta o acabamento final, e ela vai ser lapidada, com o finíssimo ouro e as suas sajetas lapidadas e revertidas com pedras preciosas. Então eu disse: por que essas ruas têm 12 metros de largura, começando com apenas casas? Ele me disse: os 12 metros representam as 12 tribos de Israel, que naquela rua seria apresentada a última recordação da terra. E estariam as 12 fileiras de Sião, e agradeceriam o grande Criador. Perguntei então por que essas obras estão todas paradas. Antes que ele respondesse, chegou um filho meu, mais novo, chorando. Correu e abraçou-me. Perguntei o que foi que aconteceu. Ele disse: há 16 dias que eu tenho desaparecido. Tinha sido proibido apregoar o nome de Jesus e apresentar louvores ao Senhor. O homem que estava comigo disse: tudo o que ele falou é verdade, e continuou a desvendar os mistérios. A casa que estava só o alicerce. Um homem que tinha ouvido falar do amor de Deus, e recebendo o convite foi até o templo, e ouvindo a pregação, creu e aceitou Jesus Cristo. Recebendo ele com grande fé, mas logo veio os problemas e voltou para o mundo do pecado novamente. Veio o arrebatamento da igreja e lhe surpreendeu, portanto está parado esta obra. E sucessivamente saiu mostrando as casas. Chegamos numa que estava quase pronta, faltando o resto da pintura. Sobre a minha pergunta caiu-lhe o semblante, como se chorasse a perca de alguém, e disse: um homem cheio de saúde e de uma boa aparência, muito usado na palavra, veio à luta e ele desviou, e foi surpreendido pelo arrebatamento e ficou do lado de fora. Chegamos a uma casa de 2 andares, e o andar estava completamente pronto, e o segundo andar quase terminado. Então ele disse: aqui o homem ganhou outras pessoas para Cristo, e eles permaneceram firmes, e o arrebatamento veio e os arrebatou todas as almas que ele ganhou. Mas ele estava desviado e ficou. Chegamos a um prédio de 100 andares. Estavam todos prontos, mas o último andar estava por acabar. E ele falou: aquele prédio era de um grande missionário que Deus entregou um ministério em suas mãos. Ele cresceu grandemente e construiu um grande prédio com muitos pastores. O ministério se espalhou pelo mundo, e cada andar do prédio representava um pastor, uma nação, e os pastores tinham sido arrebatados, e cada andar representava um pastor, e cada apartamento representava almas ganhas por aquele pastor. Mas o último andar representava o missionário fora do ministério,
Mesmo no comando, mas fora dos planos de Deus, veio o arrebatamento e o surpreendeu. Perguntei-lhe por que tinha que ser assim. E ele então respondeu dizendo: naqueles primeiros prédios que tu vistes descendo e formando a cidade santa, eles estavam perfeitos, todos bem construídos e acabados. Estavam no centro da cidade de Deus. Eram missionários que dirigiam a obra de Deus com retidão e ganhavam muitas almas, e que ganharam muitos pastores para Cristo. E os pastores que ganhavam muitas almas regiam a igreja de Cristo com retidão, de acordo com a palavra de Deus. Lá só estavam os fiéis, por isso não haviam defeitos naqueles prédios. No julgamento do galardão dos salvos, o missionário que ocupava o último andar daquele prédio recebera a dádiva de Deus. Pelos pastores que ganharam almas para Cristo, regiam com retidão, e os pastores receberão um grande galardão pelas almas que ganharam e que habitavam em cada apartamento daqueles prédios. Perguntei-lhe por que tinha que ser assim. E ele então respondeu dizendo: conforme as suas obras ele ia aprontando a morada celestial. Não está escrito: eu vou preparar lugar. O Senhor dá lugar, mas a casa você tem que construir através das suas obras. Essas palavras que ele falou foram tão fortes ao meu coração como ao teu coração também. Quero falar um pouco da situação que ficou o mundo após o arrebatamento da igreja. O meu filho mais novo, quando chegou, lhe perguntei como tinha chegado ali. Ele então disse: após o desaparecimento do povo que foram salvos, o mundo entrou em desespero, em pânico. As autoridades tentavam conter as multidões. Os templos superlotavam sem ter hora para entrar e nem para sair. E as orações eram tremendos clamores. Uns pediam para subir porque conheciam a palavra. Outros clamavam querendo os seus familiares de volta, porque eram bons e obedientes e fiéis a seus pais. Outros queriam entrar no templo para lutar contra os pastores, que ainda pregavam a oportunidade de salvação pelo derramamento do seu próprio sangue. Pois era melhor perder a vida e viverem para Cristo do que viverem e perder a salvação. Mas outras vozes se levantaram dentro do templo e diziam: se tu tinhas certezas que ia acontecer o arrebatamento da igreja, por que tu não nos fizeste crer para que nem tu e nem nós estivéssemos aqui? E não havíamos como pregar a palavra. Foi um impacto genérico, quase que funesto em nível mundial. E as nações proibiram os templos ser abertos. E a pronúncia ao nome de Jesus, tudo para deter as multidões a voltar às suas funções e normalizar o mundo. Meu filho continuou dizendo, em alto desespero: chegaram policiais em minha casa e disseram para mim acalmar e esquecer o nome de Jesus. E eu, em desespero, comecei a clamar em desespero, em choro e angústia. Foi aí então que eles me degolaram, porque eles tinham a ordem para matar todos aqueles que não negassem o nome de Jesus. Então eu fui morto degolado, e aqui estou. Caro amigo, há muitos itens que não foram escritos nesta revelação, mas o que estou passando para você
peço a Deus que venha trazer um grande despertamento para a sua vida espiritual. Deus espera de você algo de valor e que sua alma lavada no sangue do Cordeiro. Essa é uma revelação que acontecerá no futuro. Cuidado, pois você poderá ser uma vítima que sofrerá eternamente no lago do fogo eterno. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está voltando. Portanto, é melhor seguir com Cristo e ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta é uma revelação de seu irmão em Cristo, José Reis, do coração de Deus para o seu coração.